Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, A Hora do Macabeus, e hoje com Refuta Mais Um. E novamente eu irei refutar o nosso amigo Alan Briga. O nosso amigo que todas as semanas, ele nos fornece uma pérola nova. E quando ele não nos fornece uma pérola nova, ele arruma uma pérola já carimbada, ou seja, algo que ele já forneceu e ele retoma de novo o mesmo assunto. Por exemplo, a semana passada eu fiz um vídeo refutando-o a respeito do Papa Bento XVI, no qual ele diz, segundo um site dos Quinto dos Infernos, que eu não sei aonde ele arrumou esse site, mas ele diz que no site afirma que Bento XVI escreveu em seu livro que Mateus 28:19, aquele versículo, aquele famoso versículo onde Jesus Cristo apresenta o batismo em nome da Trindade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse versículo ele foi adulterado ou acrescentado ou enxertado, qualquer coisa que seja, foi acrescentado pela Igreja Católica no segundo século. E o Papa Bento XVI, segundo a Lombriga, o Papa Bento XVI afirmou isto em seu livro. O grande problema é que a única adulteração que existiu no caso foi neste site dos Quinto dos Infernos, que acrescentou nos escritos do Santo Padre algo que ele não escreveu. E eu refutei isso no vídeo anterior e eu irei deixar na descrição deste vídeo o link do vídeo anterior para que todos possam ver como é que o Alombriga caiu direitinho na artimanha de Satanás. Mas como mentira é um dogma de fé protestante, aliás, é o primeiro dogma de fé protestante, o nosso amigo, o Alombriga, ele vai insistir nesta mentira. Ele vai tentar fazer de tudo para sustentar mais esta mentira. E o que acontece? Depois que ele viu o meu vídeo refutando-o, depois que ele assistiu a vergonha que ele passou, ele tentou se justificar usando o argumento do site maligno, o site dos Quintos Infernos que ele arrumou. E agora eu vou provar para vocês que o Alombriga, na verdade, ele escorregou novamente na artimanha de Satanás. Vamos recapitular o vídeo anterior. O Alombriga, ele apareceu com o argumento de que o Papa Bento XVI, em seu livro, que se chama Introdução ao Cristianismo, ele afirmou que o Papa Bento XVI diz no livro que este versículo de Mateus 28:19 foi acrescentado pela Igreja Católica no segundo século. Porém, eu tenho o livro em mãos, aliás, eu estou tentando ler o livro, e é um livro muito bom, por sinal. Eu peço para que todos os católicos leiam. E, enfim, no livro não diz nada disso. No livro, o Papa Bento XVI está se referindo ao credo apostólico, está se referindo à forma e à estrutura com que o credo apostólico foi se desenvolvendo. E ele diz que o início do credo apostólico, a estrutura básica do credo apostólico, se desenvolveu na cidade de Roma, por volta do segundo e terceiro século. Então, o nosso amigo Alan Briga, ele tenta me refutar trazendo o argumento do site maligno, dizendo que o livro que eu possuo, na verdade, é uma adulteração, porque o livro que ele está se referindo é uma primeira versão do livro do Papa Bento XVI, de 1969, e neste livro, no qual ele me deu o link do e-book do livro, que está em inglês, por sinal, e neste livro, que está em inglês, o Papa Bento XVI afirma sim que o versículo de Mateus 28:19 foi acrescentado no Evangelho de São Mateus pela Igreja Católica no segundo século. O mais engraçado é que, segundo os protestantes, no segundo século ainda não existia Igreja Católica, então eu não sei como que a Igreja Católica conseguiu adulterar o Evangelho de São Mateus no segundo século se ela não existia ainda, né? O que acontece? Eu perdi meu tempo
E fui ao e-book que ele mencionou e eu dei um print no que está escrito lá naquele livro em inglês que foi escrito em 1969, segundo a Lombriga. E eu vou mostrar para vocês que o que está escrito neste livro, nesta versão de 1969, é exatamente a mesma coisa que está escrito no livro que eu possuo. E que o Alombriga, na verdade, foi ludibriado mais uma vez pelo site dos Quinto dos Infernos. Agora eu vou mostrar para vocês o que está escrito no site maligno. Preste atenção. Ele nos mostra uma tradução do que estaria escrito no e-book em inglês. E na tradução que o site maligno fez, está assim: a forma básica da nossa profissão de fé trinitariana, Mateus 28:19, tomou forma durante o curso dos séculos II e III, em conexão com a cerimônia de batismo, medida em que o seu lugar de origem está em causa. O texto, Mateus 28:19, veio da cidade de Roma. Prestem atenção em Mateus 28:19, que está entre parênteses. Alguma coisa está errada. Continuando, tem aqui um acréscimo do próprio autor do site, e que na verdade isso aqui não foram as palavras de Bento XVI. Isto aqui foi um comentário do autor do site, no qual o nosso amigo Alombriga também pensou que foi escrito por Bento XVI. Preste atenção no que o autor deste site dos Quinto dos Infernos escreveu. O batismo da Trindade e texto de Mateus 28:19, portanto, não se originou a partir da igreja original, que começou em Jerusalém por volta do ano 33. Era um pouco como a evidência demonstra uma invenção posterior do catolicismo romano completamente inventada. Muito poucos sabem sobre estes fatos históricos. Introdução ao Cristianismo por Joseph Heisinger, página 8283. Então esse segundo texto eu irei descartar, porque isso aqui não foram as palavras de Bento XVI, isso aqui foram as palavras do próprio autor do site. E continuando, ele diz assim: clique abaixo para conferir o texto ao lado da edição de 1969 em inglês, diretamente traduzida do original, publicado em 1968 em alemão. O texto ao lado começa na última linha da página 82 e, lógico, termina depois na página 83. Aí ele passa o link do e-book e depois ele ainda deixa uma mensagem muito legal, muito bonita e comovente. Ele diz assim: como é próprio do maligno, o Vaticano já providenciou cortes em edições posteriores, assinado Alon. Então, segundo o Alombriga, existiu algumas versões posteriores do qual o Vaticano adulterou o livro do Papa Bento XVI. Pense em um retardadismo. Isso aqui, cara, eu não tenho como qualificar o Alon. Eu não tenho um adjetivo específico para utilizar para esse cidadão. Eu não sei se eu chamo ele de retardado, se eu chamo ele de débil mental, de desonesto, mentiroso, que não tem vergonha na cara. Eu não sei o que usar. Eu não sei qual adjetivo, como qualificar um cidadão desses. Preste atenção que eu vou pegar o texto que está no e-book, no qual ele mencionou, e eu vou provar para vocês que não tem nada a ver com a tradução feita pelo site dos Quinto dos Infernos. Continuando no site dos Quinto dos Infernos, aqui eu mostro para vocês como é que eles escreveram em inglês no site, e segundo eles, o que eles escreveram aqui é exatamente o que está no e-book e é exatamente a tradução que eles fizeram. Prestem atenção que ali no inglês mesmo, ali onde fala the basic form of or, aí coloca o verso de Mateus 28:19, né, da forma trinitariana, perceba que está entre parênteses, ok? Ali está, no português está escrito assim, né? A forma básica da nossa profissão de fé, profession of faith, ok? E preste atenção, lá embaixo, na parte em azul, é o texto que eu estou descartando.
que na verdade seria o comentário do próprio autor do site maligno. Então preste atenção ali embaixo, onde está escrito so far as its place of origin is concerned. Deteste e coloca de novo o versículo de Mateus 28:19. Prestem atenção que está entre parênteses também. E terminando o texto, onde é dito assim: come from the city of Rome, ok? Então, o que sugere? Que a forma básica, né, da nossa profissão de fé, que foi baseado em Mateus 28:19, tá ok? Esta forma básica foi elaborada em cima de um texto, no qual ele diz aqui, segundo a teoria e a tradução deles, que foi baseado e formulado em cima de um texto que foi acrescentado no Evangelho de Mateus entre o segundo e terceiro século, e este texto ele veio da cidade de Roma. Realmente, olhando esse texto da forma que está, dá a impressão de que Bento XVI estaria se referindo ao Evangelho de São Mateus, especificamente no versículo de Mateus 28:19. Mas agora eu vou mostrar para vocês o que está escrito no e-book. Eu vou mostrar que o que está escrito no e-book é exatamente o que está escrito no livro que eu tenho em mãos e o mesmo livro que eu usei para fazer a refutação no vídeo passado. Antes eu irei mostrar para vocês o que está escrito no livro que eu tenho em mãos. Prestem atenção. Eu vou ler assim uma parte do texto um pouco antes de onde começa o que ele se refere. Prestem atenção. Talvez seja útil fornecer alguns dados sobre a origem e a estrutura do símbolo. Que símbolo, gente? O símbolo apostólico, o credo apostólico. Preste atenção aqui no enunciado ou no título do capítulo, está dizendo aqui, ó, preliminares, a história e a estrutura do símbolo apostólico da fé. O Bento XVI está se referindo especificamente ao credo apostólico. E preste atenção que desde o primeiro parágrafo até o segundo parágrafo, aonde ele menciona o texto em inglês, Bento XVI não cita Mateus 28:19. Ele não cita nada sobre o Evangelho. E aí continua, preste atenção. A estrutura do símbolo, que contribuirão para o esclarecer o porquê do nosso proceder. E aí vem o texto em inglês, que traduzido no livro que eu tenho em mãos, diz assim: a forma básica do nosso símbolo apostólico cristalizou-se no correr do segundo e terceiro século em nexo com o rito batismal. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. O que nasceu na cidade de Roma aqui? Preste atenção, ele não citou nem o Evangelho de São Mateus até agora. Ele não citou nada. O que nasceu? O credo apostólico e o rito batismal. A forma e a estrutura básica do símbolo apostólico, do credo apostólico. Ele está se referindo a isso. O texto começa a se referir à estrutura do símbolo apostólico e termina falando que esse símbolo está conectado com o rito batismal. Bento XVI ele só vai citar o Evangelho de São Mateus no último parágrafo, lá embaixo, quase no fim do texto, onde ele diz assim: o rito batismal fundamentalmente originava-se pelas palavras de Cristo: ide, fazei discípulos a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí cita Mateus 28:19, como está de acordo com as Escrituras. Em nenhum momento, ele cita que acrescentou alguma coisa no Evangelho de São Mateus. O que eu farei agora? Eu irei pegar o e-book do link que ele me forneceu. Vocês estarão vendo na tela neste momento como que é esse e-book, entendeu? Está exatamente na primeira página que ele mencionou, na página 82, tá ok? E eu vou pegar todo o texto e provar que não tem nada a ver com o que eles escreveram no site em inglês e muito menos a tradução que eles fizeram. Aqui está
o texto por eles mencionado, o texto do e-book. Prestem atenção, eu vou começar novamente no mesmo parágrafo, na mesma parte do texto que eu comecei lá no texto em português, do livro que eu tenho em mãos. E ali onde eu grifo, o primeiro grifo ali, em vermelho, está falando exatamente a estrutura do credo apostólico, ok? Prestem atenção, que eles estão falando sobre a origem da estrutura do credo apostólico. E aí, mais embaixo, onde está o quadradinho em vermelho, é onde está o texto que eles mencionaram, que, segundo eles, estaria falando de Mateus 28:19. Preste atenção, o texto começa assim, né? A forma básica da nossa profissão de fé. E ali eu coloquei uma flecha. Por quê? Naquela flecha estaria o texto de Mateus 28:19, que está entre parênteses ali, ok? Veja que no texto em inglês não é mencionado o Evangelho de São Mateus. Ele está falando da forma básica da nossa profissão de fé, ok? Aí continua o texto em inglês, eu não vou ler todo o texto agora, mais para frente eu vou mostrar para vocês o erro de tradução que eles fizeram. Mas preste atenção que no penúltimo parágrafo ali, começa ali, ó, so far as is the place of origin is concerned the test, ok? Ali, onde está outra flechinha entre o test e o comes, ok? Eles colocaram também, entre parênteses, Mateus 28:19, dando a entender que o texto mencionado era do Evangelho de São Mateus. Mas preste atenção que não existe nada no e-book, nada falando sobre o Evangelho de São Mateus. A única coisa que o e-book está mencionando é a mesma coisa do livro que eu tenho em mãos em português. Está mencionando a estrutura básica do credo apostólico. Ou seja, esse texto ali mencionado é o texto do credo apostólico, que se originou por volta do segundo e terceiro século na cidade de Roma. Agora sim, eu vou mostrar para todos vocês a adulteração que eles fizeram. Que na verdade a adulteração está no site dos Quintos dos Infernos e na cabeça retardada do Alombriga, e não no livro de Bento XVI. Prestem atenção, a parte de cima, que está no quadradinho vermelho, com duas flechinhas, a parte de cima é o que está no site dos Quintos dos Infernos, ok? O que está em azul é aquela parte descartada, que é o comentário do próprio autor, no qual eu mencionei. E embaixo está a forma em inglês escrita no e-book que eles mencionaram. Então preste atenção. De novo, entre a palavra faith e took, preste atenção. No site maligno está entre parênteses o texto de Mateus 28:19 na forma trinitariana, ok? E lá embaixo também, ali entre test e comes, ok? Também está entre parênteses Mateus 28:19. Preste atenção que no e-book não existe isso. Então eles adulteraram para enganar o leitor. E o Alon, ele sabe que existiu ali uma adulteração. Ele sabe, entendeu? É impossível que alguém não compreenda isso aqui. Qualquer pessoa que saiba o básico do inglês, o basicão, entendeu? Inglês de The Walking Dead. Qualquer um que saiba o básico do inglês consegue ler perfeitamente o que o texto sugere. Novamente aqui, eu recoloco todo o texto, né, que está no e-book. Preste atenção que no enunciado, lá na introdução do capítulo, está escrito, em inglês, é lógico, né, está escrito a estrutura do credo apostólico. O texto está se referindo à estrutura do credo apostólico.
novamente lá embaixo, entendeu? O texto está se referindo, no primeiro grifo ali, em vermelho, à estrutura do credo apostólico. E depois, né, no texto que eles se referem no site, novamente, eu posto para vocês. Está aqui, ó, a forma básica da nossa profissão de fé. Qual é a profissão de fé? O credo apostólico. Entendeu? Em nenhum momento ele está se referindo à forma básica do texto de Mateus 28:19. Isso foi um acréscimo que o site dos Quintos Infernos fez, entendeu? Isso é coisa do maligno. E, claro, é um falso testemunho. Estão colocando palavras na boca de Bento XVI, né, que ele não falou, ou que ele nem escreveu em seu livro. Bento XVI não pensa dessa forma. E continuando o texto do e-book, lá na página 83, preste atenção que está exatamente da forma como no livro em português. Bento XVI só menciona o texto de Mateus 28:19 quase no fim do texto, no momento em que ele fala do rito batismal em nome da Trindade. Mas ele não diz em nenhum momento, vocês podem ver, ele não diz em nenhum momento que esse texto que ele mencionou, ou que ele citou, como outros textos bíblicos durante, né, no decorrer do livro, ele não menciona que esse texto foi acrescentado em Roma. Entendeu? Prestem atenção, vocês podem ler. Aqui eu não vou ficar lendo o texto todo, nem em português e nem em inglês. Quem quiser pode pegar o e-book, dar uma lida, pode conferir, pode checar, pode pegar o livro em português, está disponível, né, na internet, você pode baixar em PDF. O livro é muito bom, entendeu? Eu só vou traduzir aqui, né, a parte onde ele menciona o Evangelho de São Mateus. A única parte do texto que ele menciona o Evangelho de São Mateus. Tá? A tradução correta é isso aqui. Isso novamente estava baseado fundamentalmente nas palavras do Cristo ressuscitado, registradas em Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem ver o texto em inglês, que está exatamente como está no português e como está no livro que eu tenho em mãos. Ok? É a única vez nesse texto que eles mencionaram que Bento XVI se utiliza do Evangelho de São Mateus. Em nenhum momento ele cita que a cidade de Roma, a Igreja Católica de Roma, lá no segundo século, quando a igreja ainda não existia, segundo os protestantes, acrescentou esse versículo, esse texto, no Evangelho de São Mateus. Ele não menciona isso. E para terminar, eu quero postar e mostrar para vocês, ouvintes, os 3 textos, ok? Primeiro, o texto em inglês que está lá no site Maligno, no qual eles dizem ter retirado do e-book, ok? Mas embaixo eu vou colocar a tradução que está no site Maligno e, por último, a tradução real, do que realmente seria do inglês para o português, tá ok? Observem o texto em inglês, que é ali, né, a forma básica da nossa, e aí coloca Mateus 28:19 e depois profissão de fé, né? Perceba que entre o nossa e profissão, ele coloca Mateus 28:19 da forma trinitariana. Tá? Só aqui esclarecendo um equívoco, no texto anterior eu acabei dizendo que Mateus 28:19 estava entre o Feit e o Tuk. Na verdade, não. Né? Na verdade, está um pouco antes, entre o nosso or e a profissão de fé. Mas aqui a ordem dos valores não vai alterar muito o produto. Então, mais abaixo, essa parte azul aqui esquece, porque foi o comentário do próprio autor. E mais abaixo, onde está lá, so far as its place of origin is concerned, the test. E aí eles colocam de novo, Mateus 28:19. Come from the city of Rome. Ok? O que acontece aqui? Ele tenta induzir o leitor a acreditar que o texto de Mateus 28:19 veio da cidade de Roma. Na verdade, isso aqui foi um acréscimo. Não existe isso aqui que está entre parênteses, como eu mostrei para vocês no e-book. Tá? Então, prestem atenção na tradução. Ele coloca a forma básica da nossa profissão de fé trinitariana, Mateus 28:19,
trinitariana, e Mateus 28:19 não existe no texto em inglês, ele colocou, na verdade, que existe a forma básica da nossa profissão de fé, do credo apostólico. Tomou forma durante o curso dos séculos segundo e terceiro em conexão com a cerimônia do batismo. E aí vem, medida em que o seu lugar de origem está em causa. Esse está em causa não existe, viu, gente? Na verdade, eles tentaram fazer uma tradução literal ali da palavra concernit, que está no passado. E esta palavra, na verdade, é uma coisa como preocupação, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui, no caso, ela está sugerindo uma explicação da frase posterior, tá? Então, assim, isso acontece muito no inglês, viu, gente? Isso acontece muito. Mas eles tentaram fazer uma tradução literal aqui e deu nisso, né? Então não existe esse está em causa. Mas, continuando, está em causa o texto Mateus 28:19 veio da cidade de Roma. Como todos puderam ver, né, no texto em inglês, lá no e-book, não existe também Mateus 28:19. Tá? Foi um acréscimo que eles colocaram, né? Tanto que está entre parênteses. Por quê? O autor do site dos Quintos dos Infernos, tentou enganar os seus leitores. Enganou Alon. Que, na verdade, enganar um protestante também não é difícil. Embaixo aqui eu vou colocar como seria o texto em português, o mais literal possível. A forma básica de nossa profissão de fé. Esquece o Mateus 28:19 aí e a forma trinitária. Esquece, não existe. Então, a forma básica de nossa profissão de fé tomou forma ao longo do século segundo e terceiro em conexão com a cerimônia do batismo. No que diz respeito, também pode ser traduzido na medida em que as duas traduções aqui estão corretas. O so far as, que é, né, o texto em inglês ali, pode ser traduzido à medida em que, ou também no que diz respeito. Eu coloquei no que diz respeito, acho que é uma tradução melhor. Mas vai lá. Vamos continuar. No que diz respeito ao seu local de origem, e ali esquece, este está em causa, não existe isso na tradução literal, tá ok? Não existe isso nessa tradução. Né? No que diz respeito ao seu local de origem, o texto vieram da cidade de Roma. Esquece também o Mateus 28:19 aqui, que não existe no texto em inglês. Tá ok? Então, o texto vieram da cidade de Roma. Qual é o texto que ele está mencionando, gente? O que ele começou ali ó, no parágrafo, a forma básica da nossa profissão de fé. Esse é o texto, o credo apostólico. Esse é o texto que se originou, ou tomou forma, ou a sua estrutura foi organizada ao longo do século segundo e terceiro, ok? E teve uma conexão com a cerimônia do batismo. É só isso e mais nada, ok? Eu vou colocar de novo aqui todo o texto de Bento XVI, ok? Em português, no qual está no meu livro, e também é o mesmo que está no livro em inglês, no e-book que eles nos mandaram. Ou no e-book que ele mencionou. Ele colocou até o link do e-book, eu não sei, cara. Eu não sei se ele não foi pesquisar, porque é impossível o cara saber um pouco de inglês, olhar aquele e-book e tentar sustentar essa mentira, justificar a sua mentira, a sua heresia. Então vamos lá, o texto de Bento XVI. Preliminares à história e à estrutura do símbolo apostólico da fé, ok? Ou credo apostólico. Tudo o que se disse até aqui girou em volta da pergunta formal: que é a fé e onde pode localizar-se no mundo do pensamento moderno? Onde pode exercer sua função? Assim, forçosamente, ficaram em aberto outros problemas mais vastos relacionados com a fé, e o conjunto quiçá se nos tem apresentado ainda excessivamente pálido e indeciso. As respostas só podem ser encontradas com um olhar direto para a fé cristã em sua feição concreta, que a seguir vamos analisar tomando por guia o assim chamado símbolo apostólico.
Então preste atenção que Bento XVI está se referindo ao símbolo apostólico, ou seja, ao credo apostólico. E ele está tomando por guia nesse texto o credo apostólico, e não Mateus 28:19. E continuando, aí começa aqui o texto que já aparece o texto em inglês por eles mencionado. Ok. Talvez seja útil fornecer alguns dados sobre a origem e a estrutura do símbolo. De novo, ele está falando sobre o símbolo apostólico, o credo apostólico, que contribuirão para esclarecer o porquê do nosso proceder. A forma básica do nosso símbolo apostólico cristalizou-se, lá no texto em inglês está falando formou-se, né? Mas enfim, não muda o conteúdo. Cristalizou-se no correr do segundo e terceiro século, em nexo com um símbolo batismal. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. De novo, está falando do credo apostólico que nasceu na cidade de Roma entre o segundo e terceiro século. E aí ele continua. Contudo, seu lugar interno de origem é a liturgia, ou mais exatamente, o batismo. O rito batismal, fundamentalmente, orientava-se pelas palavras de Cristo. Ide, fazei discípulo a todos os povos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele cita Mateus 28:19. Em nenhum momento ele está falando que ele acrescentou esse texto no Evangelho de São Mateus. E continuando para terminar, de acordo com esta ordem, o batizado ouvia 3 perguntas. Crês em Deus, Pai Todo-Poderoso? Crês em Jesus Cristo, Filho de Deus? Crês no Espírito Santo? A cada uma das perguntas, o batizado respondia: creio, sendo de cada vez mergulhado na água. Portanto, a fórmula mais antiga do símbolo realiza-se em tríplice diálogo e está enquadrado no rito batismal. Isso daqui é exatamente o que está no texto em inglês, lá no e-book mencionado pelo nosso amigo Alan Briga, no qual já mostrei para todos vocês. Então, sinceramente, eu sinto vergonha alheia do Alon, cara. Ele passa um ridículo. Na verdade, faz 10 anos que eu refuto esse cara, que eu faço ele passar vergonha em cima de vergonha. Eu não sei, realmente eu não sei o pensamento dele. E aí ele fica chorando ali pro Lucas Banzoli ficar publicando o que ele diz. Só para você ter uma ideia, o Lucas Banzoli nem respondeu da primeira vez que ele publicou isso aqui nos comentários do blog, lá do Lucas Banzoli, e agora também não respondeu sobre isso na segunda vez que ele publicou nos comentários do blog lá do Lucas Banzoli. O Lucas Banzoli nem responde ele, porque sabe, o Lucas Banzoli, ele é o maior herege hoje dentro do protestantismo. Ele mesmo sabe disso, que ele é o maior herege. Mas ele não é louco, cara, de acreditar neste site aqui maligno, até porque, com certeza, ele foi lá e abriu o e-book, né? E o pouco que ele conhece do inglês, que não é muito bom, acho que pior do que o meu inglês é só o do Lucas Banzoli. Mas enfim, e com certeza ele abriu o e-book e viu que não tem nada dentro do e-book, dentro do texto em inglês, que mencione Mateus 28:19. Muito menos no texto que eles mencionaram no site, que o Alon Briga, cara, ele está usando com todas as forças para justificar a sua heresia contra o dogma da Santíssima Trindade. E ele insiste nessa mentira e vai insistir até o final da vida dele. Com certeza, protestante bom é protestante mentiroso. O protestante bom é o protestante que mente para si mesmo. Ele está mentindo para ele mesmo, cara. Com certeza. Como eu falei, nem os protestantes e muito menos o Lucas Banzoli responderam o post dele que ele publicou nos comentários do blog de Lucas Banzoli. Bem, assim eu termino mais uma refutação, né? Espero que desta vez seja a última a respeito disso. Eu já provei para o Alon que ele está mentindo, que o site que ele está seguindo é um site dos Quintos dos Infernos. E outra coisa, eu desafio o Alon a entrar ao vivo. Eu proponho para ele um hangout lá no Universo Católico. Eu proponho para ele um hangout para ele entrar ao vivo e tentar justificar essa heresia dele. Tentar sustentar essa mentira aqui que ele está publicando aqui, usando esse site dos Quintos dos Infernos, ok?
A gente entra e debate ao vivo. Eu vou mostrar para ele que ele está mentindo. Vai passar mais uma vergonha, lógico, com certeza. Faz 10 anos que ele passa vergonha. Enfim, se ele quiser, a gente entra ao vivo no Hangout, né? O nosso amigo Cláudio Campos com certeza vai ter o prazer é, de intermediar ali o debate, não por muito tempo, é lógico, eu não tenho muito tempo, mas, enfim, pelo menos para ele provar essa mentira aqui, ou tentar justificar essa heresia dele, essa mentira, tá ok? E assim eu termino mais um vídeo, espero que os próximos vídeos sejam mais produtivos, com certeza. Paz e bem a todos.